Olá, bom dia minha gente, bom dia para você que em algum momento aí vai estar assistindo essa live. Débora, Juliano Tardelli, Regina Lopes, Ana Paula, Liliane, Márcio, Rafael, Indy, Tati. Bom dia minha gente, bom dia para vocês. Eu quero hoje estar compartilhando nessa sexta-feira. Sextou, minha gente, não é verdade? A gente gosta muito de sextar. A gente sempre diz isso quando chega sexta-feira. Nem sempre dizemos segundou como sextou, mas hoje sextou. E hoje tem festa da roça, tradicional festa da roça, no CEI em Cabo Frio. Você pode ir com a sua família toda, tá com a gente lá, a partir das 19 horas. Queridos, eu queria falar, essa semana fui ao cinema assistir o filme Divertidamente 2, não sei se você já assistiu, eu não vou trazer o spoiler do filme aqui todo, para que você não perca a graça de assistir, mas vale a pena assistir. Já tinha assistido o primeiro filme, uma pré-adolescente de 11 anos que foi dominada por um sentimento de medo. E agora o mundo Pixar resolve colocar a Hailey, eu acho que lembro o nome dela esse, com 13 anos de idade, vivendo agora sendo dominada por um outro sentimento que é a ansiedade. E o que é a ansiedade? Eu queria falar um pouquinho sobre a ansiedade hoje, usando o texto de Lucas no capítulo 12, a partir do verso 22, quando o próprio Jesus ele traz alguns conselhos para nós sobre as preocupações da vida. O texto diz: as preocupações da vida. E aí diz assim: dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que haver de comer, nem ao que haver de beber. Quanto ao que haver de comer, nem o seu próprio corpo, quanto ao que haver de vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, nem colhem, nem têm armazenamento, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que essas aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? A gente acaba observando que a ansiedade é um sentimento natural que vem em resposta a uma espécie de estresse que somos submetidos. Eu vou repetir: ansiedade é uma resposta, um sentimento, é uma resposta natural do nosso corpo quando esse corpo é submetido a algum tipo de estresse, algum tipo de coisa nova ou desconforto. Então, ansiedade é normal. Tem gente que acha que a ansiedade é coisa do diabo. Não, a ansiedade não é coisa do diabo. A ansiedade, ela compõe, sentimentos e emoções do nosso corpo que nos produzem equilíbrio. Se a ansiedade sai da nossa vida, queridos, ela vai produzir de alguma forma um desequilíbrio. O que Jesus está trazendo para nós aqui são momentos em que a ansiedade nos domina. E é isso que acontece com muita gente. Quando a ansiedade ela domina a vida do ser humano, principalmente do Filho de Deus, algumas coisas elas começam a acontecer. Se a ansiedade é uma resposta do organismo a algum tipo de estresse, depois que esse estresse ele acaba passando, a ansiedade ela retorna para o lugar dela. Quando a ansiedade ela responde a algum tipo de estresse e ela assume o controle da nossa vida, nós deixamos de viver uma vida onde tudo acontece. Nós deixamos de estar
no lugar onde tudo acontece, que é chamado de presente, e vivemos num outro estado, num outro lugar. Que lugar é esse? Porque a ansiedade ela não tem a ver com o passado. A ansiedade tem a ver com o futuro. E quando a ansiedade assume o nosso controle, nós vivemos uma vida preocupada. Nós vivemos uma vida pré-ocupada. E a palavra pré, ela dá origem a algo que ainda não aconteceu. Então, a gente vive pré-ocupado. A gente se ocupa daquilo que não aconteceu ainda. Então, a nossa ocupação principal são com coisas que não aconteceram ainda ou, na grande maioria das vezes, que nunca vão acontecer. E aí a gente gasta toda a nossa energia, a gente coloca toda o nosso foco naquilo que não aconteceu e naquilo que talvez jamais vai acontecer. E a gente deixa de viver o presente em função de um futuro inexistente. Observe que pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, são pessoas que não se dão conta de que elas vivem num mundo paralelo a esse mundo. Por quê? Porque o mundo real é o mundo do agora, é o mundo do presente. Só que pessoas ansiosas ou dominadas pela ansiedade são pessoas que vivem num mundo paralelo a esse que não existe. Que mundo é esse? O futuro. O futuro, queridos, ele não aconteceu. O amanhã não existe. O amanhã não existe. Rafael, como assim o amanhã não existe? O amanhã não existe. Porque quando o amanhã chegar, ele se tornou o quê? O presente, hoje, o agora. Então o amanhã não existe. E aí Jesus traz, dirigindo aos seus discípulos, preocupações da vida. Jesus acrescentou. Por que Jesus falou isso? Alguma dica? Alguma sugestão? Alguém se arrisca aí, do grupo que está comigo aqui? Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Alguém se arrisca a dizer por que Jesus falou sobre preocupações da vida com os discípulos? Porque em algum momento eles se preocuparam. Assim como você. Assim como eu. Em algum momento eles questionaram. Questionaram o quê? A vida deles. O amanhã. O futuro. E Jesus diz, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto que a vez de comer, quanto ao seu próprio corpo. Não é que Jesus está dando um conselho para eles viverem uma vida louca. Não, não. Eles estavam no centro da vontade de Deus. Eles estavam fazendo aquilo que Deus havia comissionado a eles. Então essa palavra não foi uma palavra para os de fora. Não foi a palavra para os religiosos, não foi a palavra para os do mundo, não, essa palavra foi para os de dentro. Se você está no centro da vontade de Deus, se você vive uma vida para agradar a Deus, Salmo 37:4, deleita-te, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Jesus diz, preocupações da vida, não se preocupem com coisa alguma, não permita que a ansiedade ela se sobreponha a todas as outras emoções e os sentimentos. Qual é o problema da ansiedade? A ansiedade, ela faz parte de um mecanismo de equilíbrio no nosso organismo. Quando o estresse vem, a ansiedade entra. E a ansiedade, ela coloca o estresse no lugar dele. E a gente vive assim, em equilíbrio. No dia em que a nossa vida se tornar de uma forma linear, isso quer dizer que acabou o game. A gente sempre vive como aqueles batimentos, uma hora em cima, outra hora embaixo, entre pensamentos, sentimentos e emoções. A gente quer viver um momento, sabe, de pausa. Só que esse momento só acontece quando a máquina faz e aí acabou o game. Então a gente vive uma vida de altos e baixos. Quando alguma coisa acontece, outra coisa vem e surge e o próprio organismo, a nossa mente, ela começa a querer produzir equilíbrio. Quando o estresse entra, a ansiedade entra para compensar o estresse e colocar ela no lugar. Só que o estresse é uma resposta do nosso organismo, do nosso corpo. A ansiedade é uma resposta do nosso organismo, do nosso corpo, a um momento de estresse. O que é estresse? Estresse é o período de adaptação a uma mudança de rotina. Você tem uma rotina,
você tem um tipo de vida, de atividade, de repente você tem uma ruptura na sua rotina. Por exemplo, você foi mandado embora do trabalho. Por exemplo, você tem uma prova de habilitação, é comum. Quando a pessoa faz 18, 19 anos e a pessoa se submete a uma avaliação de carta de motorista, essa pessoa ela entra num período de estresse. Ela precisa estudar, ela precisa fazer aulas e aí ela entra num período de estresse. Observe que a mente dela começa a se tornar preocupada, sim ou não? Sim. Só que o corpo também reage a esse estresse. De que forma o corpo reage? Porque a mente reage. A pessoa não para de pensar, não dorme direito, não come direito, fica com medo, não é verdade? Porque a ansiedade, o medo é filho da ansiedade. E aí a gente acaba percebendo que o que acontece? Fala pra mim. Começa a sentir também, além da mente, no corpo. A pessoa tem dor de barriga, sim ou não? Não come, come muito, não dorme. São questões da mente somáticas que acabam afetando o corpo. E aí a gente acaba percebendo que quando esse período de adaptação à mudança de rotina, chamado estresse, ele dura muito mais tempo do que deveria, a gente acaba desenvolvendo aquilo que é chamado um processo depressivo inicial. É isso mesmo. E aí o estresse, ele ficou mais tempo do que ele deveria. Porque assim como quando o violão, que está aqui do meu lado, ele é submetido a um tensionamento demais, não funciona. Quando ele também está sobre muita folga, ele não funciona bem. Então, observe que os extremos são lugares extremamente perigosos. Assim é o nosso organismo. Quando vivemos de uma forma intensa, sempre no limite, é como um acelerador no máximo. Em algum momento, querido, vai sobrecarregar alguns outros componentes. E quando o estresse ele assume o controle por muito tempo para compensar a ansiedade e esse período de adaptação a uma mudança de rotina não passa, a gente acaba desenvolvendo um processo depressivo. Vou dizer para você, existem muitas pessoas que hoje estão fazendo um processo depressivo e sequer sabem, porque são processos depressivos chamados funcionais. A pessoa continua funcionando. Eu não estou falando de uma melancolia aguda, eu não estou falando de um processo depressivo disfuncional que a pessoa está em cima de uma cama. A gente vê a depressão só como o final dela, a pessoa numa cama, se enchendo de remédio, não querendo sair de casa, mas ela não começa assim. Como que a depressão começa, Rafael? A depressão começa com preocupações da vida. A depressão, ela começa num momento de estresse, uma mudança de rotina. A ansiedade assume cena para compensar, só que o estresse, ele permanece e aí a gente vive no limite por muito tempo e ninguém consegue ser forte o tempo inteiro. E aí Jesus traz para os seus discípulos: observem como os lírios crescem. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão corre atrás dessas coisas, mas o Pai de vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e estas coisas serão acrescentados. Observe que a ansiedade, e eu vou focar principalmente nela hoje, a ansiedade, ela está ligada sempre ao amanhã. Ontem você comeu, ontem você teve roupa para vestir, hoje você comeu, hoje você tem roupa para vestir, hoje a fatura foi paga ontem. O problema é a preocupação com o amanhã. Rafael, qual é a melhor forma de se lidar com a ansiedade? Estamos aí na pergunta-chave. Qual é a melhor maneira de se lidar com a ansiedade? Quem sabe aí? Falando sobre ela, colocando ela para fora, estando em contato com ela. Qual é o nosso problema? Quando estamos ansiosos ou preocupados diante da entrada do estresse, o que acontece? A gente acaba se fechando.
e não falando sobre isso. A melhor forma de você lidar com a ansiedade é você falar sobre ela. Falar com pessoas que vão de alguma forma ouvir você. Falar com pessoas que de alguma forma vão trazer à memória aquilo que vai te dar esperança. E principalmente, sobretudo, fazer o que Mateus 6,33 diz, que está parafraseado em Lucas, no capítulo 12. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus, ele diz aqui: qual de vocês, se preocupando, se desgastando, sendo ansiosos, podem acrescentar alguma coisa? A ansiedade, ela precisa ser combatida com a racionalidade. A gente precisa racionalizar algumas coisas, porque a ansiedade, ela nos leva para um mundo paralelo fantasioso. E a gente precisa, nesse momento, voltar a colocar os nossos pés no mundo real, no mundo físico, no mundo palpável, mensurável, onde a gente vai olhar, o desenho das crianças aqui, estão desenhando, onde a gente vai olhar para o nosso passado e entender que nós vencemos guerras maiores do que essa no nome do Senhor, e que somos capazes de vencer hoje também no nome dele. Então eu quero orar com você e dizer para você que essas emoções, elas são naturais e elas fazem parte da sua vida. Você não tem que pedir a Deus para tirar a ansiedade, porque a ansiedade não pode sair. É como se eu pedisse a Deus para tirar a minha vida, porque a ansiedade faz parte da vida. Ela é um fator de equilíbrio. A ansiedade não é coisa do diabo. Quando a ansiedade, ela assume o controle, você vai assistir o filme, se você assistir, você vai ver isso, que no filme 1 foi o medo e no filme 2 é a ansiedade, você vai ver o mal que ela pode produzir. Você vai ver o quão terrível é quando ela assume o controle. E aí nós temos as crises de ansiedade, não quero entrar em formas técnicas aqui da psicologia, síndrome de pânico, enfim, que acontecem na mente e no corpo. Eu quero dizer para você que a ansiedade, ela precisa ser olhada como algo bom, mas que tem o seu papel, a sua hora de entrar e a sua hora de sair de cena. Por isso Jesus diz sobre as preocupações da vida, que nós não devemos ter medo. Pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. E aí ele diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o seu tesouro? O meu tesouro estão nas coisas dessa vida, então você vai viver preocupado, ansioso com ela. O meu tesouro está no Senhor. Então, se o meu tesouro está no Senhor, onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Então, o meu coração vai estar no Senhor. O meu coração vai estar nele, por mais que em algum momento a ansiedade ela entre em cena para equilibrar as coisas. Jesus, ele esteve ansioso, mas ele soube lidar bem. Jesus não foi dominado pela ansiedade. Por que Jesus viveu a ansiedade? Porque ele foi humano. Porque ele viveu todas as emoções, mas nenhuma delas assumiu o controle da vida dele. Rafael, você está dizendo para mim que Jesus, ele sentiu as emoções? Claro, ele foi um homem, ele foi carne, ele habitou entre nós. Jesus foi no banheiro fazer o número 1, Jesus foi no banheiro fazer o número 2. Jesus, ora, estava curando um cego de Jericó e na manhã seguinte ele estava no rio escovando os dentes. Você viu isso no The Chosen? E a gente acaba percebendo que a gente vive uma vida achando que as pessoas que de alguma forma sabem lidar com as suas emoções são pessoas que estão num nível de poder que vem do alto. Não, querido. São pessoas que em algum momento entenderam que o tesouro delas está no Senhor e por isso o coração também vai estar nele. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que hoje falando sobre ansiedade, sobre preocupação,
Eu entrego a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Que a fé dê lugar ao medo, que a ansiedade ela possa fazer o seu papel, que é equilibrar as coisas quando alguma situação de estresse nós somos submetidos. Eu peço que essa palavra de Jesus sobre as preocupações da vida enche o nosso coração de certeza de que mais cuidado e preocupação tem o Senhor por nós do que nós mesmos. Senhor, nos ensine a falar sobre isso, de alguma forma estar em contato e revelar para o outro aquilo que estamos sentindo, pensando, achando, para que de alguma forma possamos lidar com isso. A Deus, continua com a tua boa e poderosa mão sobre as nossas vidas nessa sexta-feira. A Deus, abençoa essa festa da roça. Repreendemos todo e qualquer imprevisto, todo acidente, e que sejam 3 dias para a glorificação do teu nome de comunhão. Te agradecemos por tudo, Senhor, pedindo que a paz que excede todo entendimento habite no coração de cada um dos que estão comigo orando. E se você crê, diga amém. Deus abençoe você. Hoje à noite estaremos juntos e entendendo que eu estou um pouco ansioso para a festa da roça. Por quê? Porque a gente está com muita expectativa e ansiedade boa é essa. É você estar ansioso, para você estar à noite, para você se divertir, para que coisas boas aconteçam. Quando essa ansiedade assume o controle, eu não consigo mais fazer nada. Mais tarde eu te vejo lá. É uma oportunidade para você chamar sua família e seus amigos para ir em um lugar, talvez nunca for a uma igreja, um lugar onde os irmãos se reúnem de uma forma alegre, descontraída, e eles conseguirem olhar o Evangelho de uma forma diferente. Que Deus nos abençoe. Excelente sexta-feira. Valeu! Antes de fechar, pessoas perguntaram aí sobre esse quadro, dizer para vocês, o que é isso? É um fundo fixo? Não é? Isso é um quadro que eu mandei fazer de uma arte que eu peguei na internet. É a Santa Ceia. Nós temos aqui, né, a sombra dos 12 apóstolos, mas Jesus que está aqui no meio. É um quadro que eu mandei plotar e coloquei aqui para que a gente pudesse ter como fundo dessa live. Deus nos abençoe. Valeu!